amores, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Crochês da Letícia, em que eu estarei ensinando para vocês essa saia, que não é criação minha, vamos deixar bem claro. Essa saia aqui foi um presente que a minha amiga Miriam, que tem sido minha modelo de moda praia atualmente, ela recebeu de uma outra amiga que havia já comprado essa saia no brechó. Então essa saia andou mundo por aí, passou por várias mãos, Deus sabe quantas donas ela já teve. E nem sei que tipo de linha é essa, gente. É uma linha que ela não é torcida, lembra um pouco a Charme, só que ela é bem mais fina. Se eu fosse fazer com a Charme, esse motivo ficaria gigantesco. Para eu ficar com o mesmo tamanho cada motivo, eu tive que fazer com outra linha. Comecei com a Mirella, tá? Só que eu não calculei direito, porque eu tinha aqui um novelo fechado e mais um pouco. Eu achei que fosse o suficiente, mas não foi. E eu tive que comprar outra linha. Não encontrei na mesma cor. Tentei encontrar a Camila na mesma cor. Não achei. Então eu peguei outro tom. E a saia ficou bicolor, como vocês viram. E eu já tô pensando em tingir ela. E aí, se eu fizer isso, eu vou compartilhar com vocês a experiência de como foi. Se deu certo, se não deu. Se eu perdi a saia. Se eu tive que, sei lá, fazer o quê. Enfim. Então, pra ela, ó, sobrou esse tantinho aqui, tá? São 2 novelos completos pra esse tamanho. Quase completos. Creio que seja completo, porque eu também utilizei um pouquinho do resto do outro. E sobrou esse tanto aqui, porque não foram 2 completos, né? Foram 2 mais um pouco que eu já tinha da Mirella. Então, a agulha é a 1,25, pra você usar com a Camila 1000 ou com a Mirella, tá? E essa saia é composta por faixas de motivos. Então, são 4 faixas de motivos, tá bom? Começando no primeiro com 7 motivos, a segunda com 9, a terceira com 11 e a quarta com 13, tá? E então, você tem aqui um aumento de motivos de 2 para cada carreira. Começou com 7, mais 2, 9, mais 2, 11, entendeu? É uma lógica crescente, ou seja, você pode mudar como você quiser. Tá? Já que é só composta por motivos e que vão aumentando gradualmente. Cada motivo ele tem 16 centímetros para você se basear aí pro seu, tá? A altura da saia ficou com 84 centímetros. Para mim, que sou baixinha, dá certo, tá? Agora, quem quer que fique mais longa, né, pra tipo arrastando no chão, pra usar com salto alto, quem é mais alto, tem 1,70 m, 1,80 m, vai ficar coronha a saia, vai ficar pequena, aviso logo. Então, você vai ter que fazer uma 5ª carreira de motivos, que você tanto pode manter a mesma quantidade da última, como você pode continuar na loja e aumentar mais 2, ficando uma barra mais aberta do que essa daqui, tá? Então, fica a seu critério como você vai trabalhar. Eu precisei, inclusive, dar uma puxadinha nela, tá? Pra o ponto soltar, dar uma cedidinha e ela ficar com um tamanho legal. Porque meu ponto é mais apertadinho e eu senti que ficou um pouco pequeno, tá? Ia ficar um pouco coronha a saia, mas ela ficou boa depois que eu dei esse ajeito aqui, para o meu ponto dar uma soltadinha. O diâmetro na primeira carreira, para quem quiser saber, para poder ajustar a questão de tamanho de quadril, tá? Ela fica com 102 centímetros. Aqui ela tem 102 centímetros. Então, se você veste mais ou menos, você também pode fazer mais ou menos motivos, tá? Aqui no caso, 102 vai ficar apertado para quem usa GG, né? Então, você vai aumentar mais 2 motivos, por exemplo, 2 ou 3 motivos, tá? E você faz o cálculo direitinho pro seu tamanho. Então, é basicamente isso aqui. Ela é simples, ao mesmo tempo não é, porque eu não entendi como se faz esse trabalho aqui, como foi feita essa união. Eu entendi como fez essa aranha aqui, mas não como foi feita a união, não entendi perfeitamente. Então, eu fiz da minha forma. Mesmo porque essa parte aqui também eu não entendi muito bem. Cada um parece ter um formato diferente, e então eu fiz do meu jeito. Eu adaptei várias coisas nessa saia, para que ficasse mais simplificado para eu ensinar para vocês. Mas, eu vou fotografar os motivos, as uniões, todos os detalhes da saia, vou deixar lá no meu blog, crochêsdaletícia.blogspot.com.br, tá? Para que vocês, quem quiser e souber fazer de olho, possa copiar e depois me diga se ficou igual a isso aqui, se ficou diferente da minha, o que é que vocês fizeram, tá? Para quem não quiser seguir a forma como eu fiz,
tem essa possibilidade também, tá ok? Então é isso, gente. Não esqueça de deixar o seu curtir para ajudar o canal a crescer, tá? Não esqueça de compartilhar com suas amigas, divulgar o canal, porque assim você ajuda o canal a crescer e ajudar mais pessoas, tá bom? Deixe suas dúvidas aqui no comentário, diga o que você achou aqui no comentário também, tá bom? E boa aula! Muito bem, então nós vamos iniciar agora a nossa saia pelo motivo principal dela, claro. E para isso eu tô usando meu fio Mirella e agulha 1,25. Então, aqui eu vou fazer a laçadinha inicial, dessa forma. E vou fazer aqui mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô fazendo apertadinha mesmo, tá? Vou aqui voltar na primeira correntinha feita, introduzir a minha agulha e fechar o meu círculo. Olha, um círculo pequeno, porque não precisamos de muito espaço nesse início não. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e vou fazer mais 1, 2 de espaçamento que nós vamos estar trabalhando. Agora eu dou uma laçada na agulha, venho aqui dentro do círculo, já passo essa linha aqui, ó, por cima aqui, tá vendo da agulha? Pra você já prender ela aqui e guiar fazendo o acabamento. Então, aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto, faço mais 2 correntinhas, vou fazer o segundo ponto. Opa, mais 2 correntinhas, aqui mais outro ponto. Temos que ficar com 6 espaços, tá? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4... 5, 1, 2, 3, 4, 5, e agora o último já é fechando. Tá vendo que você não precisa de um espaço muito grande aqui? Porque aqui dentro vai pouco ponto. Então, eu vou até dar mais uma espaçada nele. Porque aqui, ó, já tenho que fechar. Se eu fizer mais um ponto, não vai dar certo, porque aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, o último aqui agora são correntinhas. Esse excesso de linha aqui você pode cortar, tá? 1, 2 correntinhas, e eu vou fechar aqui na terceira correntinha do início. Ok? Agora, nós temos que fazer aqui nossas pétalas, porque o centro dele é uma flor, tá? Então, aqui eu vou entrar dessa forma, puxo uma laçada e fecho ele aqui como ponto baixo, tá? Faço mais 1, 2 correntinhas. Aqui dentro eu faço um ponto alto, dou laçadinha, 2 pontos altos. Na sequência, 1, 2 correntinhas e um ponto baixo. É essa nossa pétala, tá? Bem simples. Pro próximo, eu venho, puxo a laçadinha e faço ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, faço um ponto alto, na sequência o segundo ponto alto, e desses pontos altos com 2 correntinhas e ponto baixo no mesmo espaço. Vou fazer isso para cada um deles, tá? Ficando com 6 pétalas aqui. E quando eu terminar aqui a minha última pétala, eu retorno com vocês. Minhas 6 pétalas estão prontas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não pode ser mais, gente, não pode ser menos. Tem que ser exatamente 6. Agora, nós vamos trabalhar aqui por trás, fazendo uma base para o restante do nosso trabalho, que é circular. Então, eu venho aqui com a minha agulha, olha, eu vou passar aqui, ó, por trás desse ponto baixo aqui, tá vendo? Entre esse ponto baixo e os 2 pontos altos. Então, eu venho com a agulha por trás, passo ela pra frente e desço ela, tá vendo? Pra puxar aqui a linha de baixo. E eu puxo essa linha aqui para trás. Opa. Fazendo aqui um ponto baixo. Subo mais 1, 2 correntinhas, que mais o ponto baixo fica a altura do ponto alto. E faço mais 1, 2 correntinhas de espaço. Dou uma laçada e venho de novo, a mesma coisa. Sempre aqui, ó, deixando os 2 pontos altos no centro, tá? Entre aqui os pontos altos e as minhas correntinhas com ponto baixo. Então, aqui eu introduzo novamente, puxo a laçada. Aqui agora eu vou fazer pontos altos, tá? Sempre. Então, aqui eu faço ponto alto,
faço duas correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui de novo, tá vendo? E vou aqui puxar a laçada e fazer ponto alto. Uma, duas correntinhas, dou uma laçada, venho aqui na mesma pétala, só que do outro lado. Então, para cada pétala, você vai trabalhar de um lado e do outro, deixando os dois pontos altos no centro. Uma, duas correntinhas, dou uma laçada, venho aqui novamente e vou fazer assim. E dois, tá? Veja como vai ficando. Aqui é a base para o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou repetir isso para cada pétala. Sempre aqui entre os dois pontos altos eu faço o ponto alto, introduzindo a agulha de trás para frente, passando aqui por baixo, puxando minha linha e fazendo ponto alto por trás, tá bom? Quando eu terminar aqui, estiver chegado no último, eu volto com vocês. Cheguei ao último, ele vai estar assim. Agora aqui eu faço duas correntinhas, depois que eu terminei de trabalhar aqui na última pétala, e vou unir a primeira feita. Vou contar aqui o ponto baixo, mais uma, duas correntinhas. Aqui eu vou fechar, tá bom? Aqui mesmo você já sobe três correntinhas. Uma, duas, três. Dá uma laçada na agulha e aqui na lateral você faz um ponto alto. Só esse primeiro que vai ser aqui em cima do ponto, o resto será nos intervalos. Então, faço uma, duas correntinhas, dou uma laçada na agulha e venho aqui no intervalo fazer dois pontos altos. Uma, duas correntinhas e no próximo intervalo, dois pontos altos. Repita isso para cada um deles e eu encontro você aqui no final. Eu concluí a carreira. E agora eu vou fechar ela, uma, duas correntinhas, e eu venho aqui na terceira correntinha do início e faço aqui o ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada na agulha e sobre esse ponto alto eu faço dois pontos juntos, tá? Trabalhamos aumento, então eu faço dois pontos altos, uma, duas correntinhas. Sobre o primeiro ponto alto, repito um ponto alto. Sobre o segundo ponto alto, são dois juntos, tá? Para essa carreira, vamos ficar com três pontos aqui. Dois. Então, é isso aqui, ó. Um ponto, dois pontos. Um ponto, dois pontos para todos, tá? Encontro você aqui no final. Então, agora, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, da mesma forma. E nós vamos continuar aumentando o ponto, tá? No primeiro, você continua fazendo apenas um, dois, três correntinhas, dou uma laçada na agulha. E nos dois seguintes, eu faço aumentos, tá? Então, eu faço dois pontos para cada ponto de base. Fiz dois, no próximo eu também faço dois. Dois. Fico com 5 pontos aqui. Uma, duas correntinhas e no primeiro eu repito apenas um ponto. No segundo, aí eu faço dois pontos no mesmo lugar. E no terceiro da carreira anterior também, dois pontos no mesmo lugar, ficando com 5 pontos para essa carreira. E começo tudo de novo. Então, dê a volta no trabalho fazendo isso e nos encontramos aqui no final. Cheguei ao final e essa parte aqui que forma o coração nós já estamos terminando. Agora vamos para a última carreira, tá? E aí depois vem as carreiras que são com arcos. Então aqui eu vou subir uma, duas correntinhas, porque vamos trabalhar meios pontos fechados juntos, tá? Então são duas correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto ao lado, peguei ele aqui. E faço meio ponto, dou uma laçada na agulha, venho no segundo ponto à frente, no próximo ponto à frente, melhor falando, e faço meio ponto. Fico com 3 pontos na agulha, que eu vou fechar tudo juntinho dessa forma. Faço mais uma, duas, três. A primeira de fechamento, tá? Então, eu faço uma de fechamento e mais uma, duas, três correntinhas, tá bom?
dou uma laçada na agulha e aqui, ó, no pezinho onde eu terminei o último, eu começo o próximo. Então, é como se ficasse 2 pontos no mesmo lugar, tá vendo? No mesmo lugar onde você encerrou o último, você começa o primeiro desse lado aqui. Então, faço metade aqui no próximo à frente novamente e no próximo à frente agora também. Fico novamente com 3, fecho tudo junto dessa forma. Faço mais uma, 2 correntinhas. E aqui eu vou pro meio, onde eu vou fazer novamente, olha. 1, 2 e 3 meios pontos que vamos fechar todos juntos. Desse jeito. E vamos fazer mais uma, 2, 3 correntinhas. Então, laçada na agulha. No mesmo lugar onde eu encerrei o último, eu inicio o próximo. 1, 2 e 3. Fecho tudo junto. Desse jeito. E faço mais um, 2. Então, entre um e outro, eu faço 2, tá? E dentro aqui do meu, para formar o meu coraçãozinho, eu faço 3, tá? Depois do fechamento do ponto. Então, eu vou dar a volta aqui no trabalho. Lembrando sempre, gente, se pra você tá ficando muito emborcado, você veja, o meu não tá muito aberto no momento, mas depois ele fica mais aberto, tá? Ele vai cedendo, ele vai ficando mais aberto. Mas se pra você tá ficando muito cofado, coloque uma correntinha a mais e tente folgar o ponto também, tá? Vamos dar a volta e encontro você aqui no final. Muito bem, então ele está assim, veja só, que parecem corações. Agora, nós vamos fechar. Eu fiz aqui só o ponto de fechamento, tá? Que seria a correntinha de fechamento. Vou dar uma laçada na agulha. Vou vir aqui, ó, dentro desses pontos, eu passo aqui direto pelos 3, tá vendo? Por dentro. E vou puxar uma laçada aqui, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto dessa forma. Agora, daqui mesmo eu já começo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Para esse aqui, gente, essa primeira carreira tem uma peculiaridade. Para as outras vai ser só arcos normais, sem muito mistério. Para essa daqui tem. Então, nós vamos trabalhar 1, 2 normal, no terceiro vai ter um tipo de aumento. Então, vamos continuar até lá. 3, 4, 5. Estamos aqui no segundo, tá? Você vai contando aqui esse meinho. 1, 2. Vamos pro terceiro. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E chegamos aqui no terceiro. Então, aqui eu faço um ponto baixo, olha. Fiz 1, 2, 3. Aqui eu faço outro arco aqui dentro, tá? Então, eu puxo esse aqui pro cantinho e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Mesma quantidade, só que com espaço menor. Aqui dentro eu faço um ponto baixo. E continuo. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pro próximo. 1, 2, 3, 4, opa, 2, 3, 4, 5, e vou pro próximo. Então, a cada 2, nós fizemos esse, né? Aí você vai contar 1, 2. No terceiro, você faz novamente isso aqui. A cada dois corações, em cima do terceiro, no meinho dele, você vai fazer esse aumento aqui, tá? Tá vendo? Então, você vai repetir isso até voltar aqui novamente, tá? Então, vou continuar, encontro vocês aqui no final. Então, se você fez a quantidade certinha aqui, tá? Como no início eu falei, vai terminar assim, ó, com esse aumento aqui. Porque a cada 2 você trabalha um aumento. A cada 2 você trabalha um aumento. A cada 2 você trabalha um aumento, tá? E assim até o final. Aí, chegou aqui no último aumento, aqui já é final, tá? Aqui ainda cabe um arco. Então, você vai fazer aqui 2 correntinhas, vai dar uma laçada na agulha. E aqui, ó, nesse início, você introduz a agulha e faz um ponto alto para fechar aqui o seu último arco. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vai fazer os arcos normais, gente. Agora, não tem mais segredo, não. 2, 3, 4, 5.
E encerramento e início dos arcos será dessa forma aqui que nós fizemos. 2 correntinhas, ponto alto aqui no início. E aí, daqui mesmo, do meio, tá? Onde você termina, você já inicia a próxima carreira. Você vai fazer 3 carreiras de arcos, tá? Depois dessa daqui, que foi feita com aumento, são mais 3 carreiras, formando 4 no total, tá bom? Então, eu volto com vocês quando eu tiver com todas as carreiras de arcos feitas, porque nós vamos fazer a nossa última carreira, que é com ponto picô, e eu vou ensinar, tá bom? Então, é só isso agora. Faça aí mais 3 carreiras de arcos, que não tem mais aumento nenhum, é só arco, tá? E nos encontramos para a última carreira. Veja só como está, já tem as 4 carreiras aqui, aquela que tem os aumentos, mais 1, 2, 3, tá? Aqui eu já tenho que só apenas encerrar, fiz as 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e aqui nesse início eu faço um ponto alto. Daqui, gente, eu vou fazer assim, ó, faço um ponto baixo, faço 1, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e aqui no próximo arco eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, volto na primeira correntinha feita, introduzo minha agulha, puxo uma laçadinha, tá? O meu deu emboladinha aqui, deixa eu voltar. Volto na primeira, puxo a laçadinha, como se fosse um ponto baixo, e agora eu fecho, tá? Esse é o ponto picô. Faço outro ponto alto. Vamos repetir. 1, 2, 3 correntinhas, volta na primeira, introduz a agulha, puxa uma laçadinha e aí você encerra o ponto. Faz outro ponto alto e faz mais um. São 3 picôs, tá? 1, 2, 3. Volto na primeira, puxa a laçadinha e encerro o meu ponto. E faço outro ponto alto. Então, fiquei aqui com os 3 picôs. Faço mais 2 correntinhas e faço um ponto baixo no próximo arco à frente. Daí eu repito mais 2 correntinhas e começo tudo de novo, tá? É só isso aqui. Você vai fazer isso para todos, tá? Sempre no início e no final, você vai terminar aqui fazendo 2 correntinhas e ponto baixo no próximo arco. Aí daqui mesmo você faz 2 correntinhas e já começa tudo de novo cá, tá? Dessa forma aqui. Então, dê a volta toda no trabalho. E chegando aqui, você vai depois encerrar com ponto baixíssimo, aqui nesse início, onde foi feito o ponto baixo. Corte sua linha e repita todo o processo, tá? E aí, quando eu tiver com o segundo já para trabalhar a última carreira, eu volto com vocês. E aí, você vai ver como ele fica todo feitinho, tá? E eu vou estar ensinando como unir aqui com os pontos picôs, porque eles serão unidos nos picôs, tá? E eu vou ensinar isso para vocês quando nós voltarmos. Então, termine esse, repita todo o processo, volto na última carreira do segundo paninho, ou motivo, tá bom? Vamos lá? Então, gente, desse jeito que ele fica, tá vendo? Com as pontinhas. E aí, como é que nós fazemos a divisão para a união? Você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 que você não une. Aí você une 1, 2. Aí depois fica mais 1, 2, 3, 4, 5 que você não une. E você une 1, 2. Certo? Então, você vai trabalhar 5 e vai depois voltar para unir, tá bom? Vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Dá um pause agora. E aí, nós vamos fazer a união no sexto e no sétimo. Então, eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto eu vou começar a unir. Então, eu faço aqui 2 correntinhas, venho pra cá e faço o ponto alto. Deixa eu voltar aqui, que foi muito rápido. Faço uma correntinha pra fazer o ponto picô. Vou vir aqui no anterior. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a partir daqui, ó, do início, tá? Tá vendo esse pontinho aqui? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, eu pego o meu trabalho, venho aqui com a agulha, deixa eu puxar aqui esse fio. Pronto. Venho com a agulha aqui, no primeiro picô, eu introduzo no meio do picô, tá, gente? Ó, no meinho dele, puxo uma laçadinha, fazendo um ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha.
Daí eu venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, introduzo minha agulha, puxo a laçadinha e faço o meu picô. Dou uma laçada e venho aqui fazer o ponto alto. Novamente faço uma correntinha, volto aqui, ó, entro no meio do picô do outro e puxo aqui uma laçadinha, tá? Faço mais um, volto na primeira, introduzo a agulha, puxo a laçadinha e faço como se fosse um picô. E aí, de novo, vou fazer outro ponto para unirmos o terceiro. Faço uma correntinha, volto aqui no primeiro, puxo aqui por dentro, faço mais uma, volto cá na primeira, introduzo, puxo a laçadinha e faço o meu último ponto. Tá? Então, ele vai ficar unido desse jeito aqui. Tá vendo? Agora eu faço uma, duas correntinhas e vou fazer aqui o ponto baixo. Uma, duas correntinhas e eu vou aqui fazer o ponto alto. Uma correntinha. E agora eu venho cá no próximo, tá? No seguinte ao lado. E eu faço tudo de novo. Introduzo, faço mais uma correntinha e aí faço aqui o meu picô. Faço o meu ponto alto, correntinha, volto cá, introduzo aqui no picô, puxo aqui por dentro direto, ponto baixíssimo e faço mais uma correntinha. Volto aqui na primeirinha feita, introduzo a agulha, puxo a laçadinha e fecho o ponto. Vamos pro último. Correntinha, volto aqui no primeiro, introduzo no meio do picô, puxo aqui o ponto baixíssimo, faço uma correntinha e volto na primeira feita. Introduzo, puxo a laçadinha e fecho fazendo o meu picô. Fiz aqui o último ponto, duas correntinhas. Agora eu continuo trabalhando sem união, tá? Porque essa parte aqui já está unida, é só aqui. E aí você vai trabalhar aqui os outros 5 mais os 2 de cá. E aí você vai continuar unindo, tá? A primeira carreira, para quem tá trabalhando tamanho entre P e M, são 7. Outros tamanhos, você já tem a indicação de como aumentar lá na primeira parte do vídeo, tá? Lá no início. Então, cada um vai fazer de acordo com o seu tamanho, a quantidade. Eu vou estar trabalhando 7. Já tenho 2, preciso de mais 5 para fechar a primeira carreira. E aí, para tirar dúvidas a respeito de união, eu volto com o sétimo, quando tiver para unir o sétimo, tá? Só para reforçar, só para falar mais uma vez e reforçar. Se você não precisa desse reforço, aí você já vai pular um pouco mais à frente, quando vamos trabalhar aqui, ó, um fechamento aqui para ele ficar quadradinho, vai ser tiras, tá? Então, nós precisamos fechar essa parte aqui e não ficar dessa forma, tá? Então, volto logo com vocês quando eu estiver já no sétimo. Já estou com 6 feitas aqui unidos e eu vou unir apenas o último. Como vou unir o último, que tem que fechar em círculo, eu começo diferente. Eu não faço primeiro 5 para depois unir. Eu já começo a unir no primeiro. Então, eu já tenho aqui só o iniciozinho, o ponto, faço a correntinha e não importa se esse ou esse lado, tá? Tanto faz, porque os dois serão unidos. Mas você vai escolher um dos lados para começar. Aí, para ter certeza aqui, ó, ele já tá aqui na direção, mas só para ter certeza você conta 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui você une, tá? Então, eu vou pegar aqui, passar minha linha. Assim, e aí aqui, ó, eu introduzo a agulha e puxo, fazendo ponto baixíssimo, faço mais uma correntinha, volto na correntinha feita e fecho ela, tá? E aí, depois disso, você vai trabalhar mais 5 sem unir, depois que você unir os dois, tá? E aí, quando você terminar os 5 sem unir, você vai unir 2, que é do lado de cá. Então, você faz isso aqui, ó. Você começa unindo aqui, 2, depois trabalha 5 sem unir, depois você vem unir 2 aqui desse lado e depois termina fazendo mais 5 sem união. É muito simples, né? Essa união aqui, gente, é mega facinho. É só correntinha,
vem aqui, introduz aqui no picô, tá? Fecha e continua, tá? Então, como eu já mostrei pra você, é bem simples, eu já dei explicação aqui, eu creio que você consegue desenvolver, tá? Então, eu vou pular essa parte para não ficar muito cansativo o vídeo. E aí, eu volto com vocês com os 7 unidos para começarmos a fazer aqui um tipo de entremeio, tá? Vamos lá? Muito bem, meninas. Então, agora nós vamos estar fazendo o preenchimento aqui desses intervalos, tá? Eu já fiz aqui em um dos lados, para vocês verem como fica, que ele vai ficar assim quadradinho. Eu fiz uma simplificação do motivo original, tá? Da peça original, porque eu achei muito complicado, muito estranho, não tava conseguindo me entender muito bem com ele, e eu queria simplificar ao máximo para que mesmo quem tá começando no crochê pudesse fazer também essa saia, tá? Então, como nós vamos fazer isso aqui? Porque eles são faixas quadradinhas, tá? Que são unidas umas às outras. Então, agora, você vai fazer o seguinte, dê uma laçada aí na sua linha, faça aqui o início, e você vai fazer 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez as 6 correntinhas, você volta na primeira e vai fechar o círculo, tá? Você vai introduzir a agulha no centro, passe aqui, ó, a linha inicial aqui por cima para você já conduzir ela, tá? Puxa uma laçadinha e faça um ponto baixo. Agora, você vai fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E já vamos estar começando a unir a peça, tá? Então, para facilitar aqui, deixa eu virar dessa forma. E aqui, ó, nós temos os dois que foram unidos no centro, temos esses dois laterais, tá? E aí, fica mais dois pro outro lado e um no meio. Nós vamos começar por esse último ponto picô aqui, do segundo a partir do centro onde tá aqui a união, tá? 1, 2. No primeirinho aqui, ou último, depende da sua perspectiva, tá? Eu introduzo minha agulha no meinho aqui do picô. E faço, peraí, deixa eu ajeitar aqui a linha, que ele virou e bagunçou. Vou fazer a correntinha que se foi. Pronto. Agora, deixa eu voltar aqui, 1, 2. Aqui eu introduzo minha agulha e puxo aqui um ponto baixíssimo. De novo que ele soltou. E faço umas 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto cá no meu trabalho, segurando de forma que ele fique retinho, cuidado para ele não torcer, tá? E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E aí, eu venho aqui, ó, no picô do centro desse segundo aqui, já próximo do que nós unimos no centro, tá? Então, eu faço a mesma coisa, ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, e eu retorno pra cá. Nós vamos fazer como se fosse uma aranha. Agora, eu faço 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho cá, onde foi unido, tá vendo? Nós vamos abraçar todo esse trabalhinho aqui, ó. Esse último picô que foi unido, nós vamos passar aqui abraçando ele, tá? Dessa forma, olha, eu pego aqui minha agulha, ó, passo por baixo, pegando ele todo e puxo a laçadinha e faço o ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto pra cá, onde eu faço ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui pro segundo do outro lado, no picô do centro, que pelo jeito eu errei. Tá faltando um picô, gente, aqui, tá vendo? Eu errei feio. Mas eu vou deixar assim mesmo, porque eu não vou desmanchar, não. Então, eu vou pegar aqui no ponto do meio e vou fechar. 1, 2, 3, 4, 5. Volto aqui e vou fazer um ponto baixo. Agora, só falta mais um, tá?
pra ficar igual ao outro lado. Já já eu abro e você vai ver como tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho aqui no segundo, no último picô, venho por baixo dele, ó, pelo avessinho dele mesmo, introduzo a linha, a minha agulha, e puxo a laçadinha. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Faça apertadinha mesmo, gente, não é pra fazer as correntinhas folgadas não, tá? E aqui eu já faço o ponto baixíssimo, porque é o meu último ponto. Corto a minha linha. E encerro o meu trabalho. Esse excesso que sobrou aqui da linha inicial, eu vou cortar. E aí, depois eu venho com a agulha, passo essa linha aqui por dentro, tá? Aqui por dentro, com a agulha de costura. E posso fazer um nozinho aqui na parte do avesso, tá? Pra ele não soltar. Pra fazer o acabamento. Então, ele vai ficar desse jeito, tá vendo? Você faz 10 correntinhas, prende aqui no primeiro. Volta com 10, faz ponto baixo. Aí vem com 5 aqui para o terceiro do centro. Depois, para aqui para o mais distante, 10, 5 e 10, tá? E ele vai ficar desse jeito, vai deixar ele um aspecto mais quadrado. Veja só. Os dois lados prontos, tá? Vai ficar desse jeito, você vai fazer dos dois lados para cada um desses intervalos aqui, tá? E aí, ó, ele vai ficar assim. Esse do meio não vai ter nada preso nele. E nos dois do canto, vai ter assim só no último, tá vendo? Ou no primeiro, depende da perspectiva. E vai ficar desse jeito, tá? Você vai fazer isso para todos. Faça isso dos dois lados, para que ele fique uma faixa quadradinha, tá? E aí, nossa saia são 4 carreiras de faixas. A primeira, tô trabalhando com 7 motivos, você vai trabalhar a quantidade que você desejar, tá bom? Lembrando que, para cada carreira seguinte, você aumenta 2 motivos. Então, na primeira eu tenho 7, na segunda carreira eu tenho 9, na terceira carreira eu tenho 11, na quarta carreira eu tenho 13 motivos. Ela vai aumentando gradativamente, que é para ficar com a saia bem volante, tá? Se você não quer uma saia volante, você vai manter, por exemplo, as 2 primeiras carreiras de faixas com a mesma quantidade de motivos. Aí a terceira e a quarta, ou só a quarta, você aumenta a quantidade, que ficaria tipo sereia, tá? Então fica a seu critério aí. Combinado? Então agora eu vou fazer todas as faixas e eu volto com elas prontas, já feito isso aqui, tá? Bonitinho, para nós estarmos unindo e montando nossa saia. Vamos lá? Então, meninas, quando eu estava fazendo, acabou a linha, não consegui encontrar de forma nenhuma a cor novamente. E eu tava trabalhando com a Mirella, tive que comprar Camila, porque eu não encontrei Mirella da mesma cor aqui, encontrei Mirella branca. E branco não daria, eu comprei esse tom aqui, que seria um tom mais claro, mas ficou bem mais claro, mas o meu vai ficar assim. Pelo menos eu vou conseguir ensinar pra vocês a saia, tá? E aí, agora nós precisamos unir. E o que acontece? Eu já uni aqui esses 2 primeiros, os 2 últimos, na verdade, para eu ter noção de como vai ser feita essa união com pedaços de tamanhos diferentes, tá? Então, para facilitar o meu trabalho, o que é que eu fiz? Eu dei uma puxadinha aqui nas laterais, para ele dar uma aumentadinha, tá? Para ele chegar mais perto um pouco aqui das pontas, para facilitar o meu trabalho, tá? E aí, a partir disso, eu comecei as emendas. Só que aqui, ó, você tá vendo que vai ficar bem diferente. Então, você vai ter que aumentar aqui a quantidade de correntinhas para poder alcançar. Tem que emendar certinho, porque na outra saia são essas mesmas quantidades e dá certo. Se deu certo para uma pessoa, vai dar certo para todo mundo, tá? Tá vendo? Ela vai aumentando aqui, ó. Se deu certo aqui, vai dar certo pra gente também. Então, só precisamos saber como unir, tá? E aí, eu fui variando. Na parte de cima, a gente sempre trabalha mais espaços. Na parte de baixo, você vai deixando mais espaçado, porque vai ter mais pontos para trabalhar, tá? E aí, é assim que nós vamos fazer.
Vamos agora na fé. Pegue aí a sua linha, vamos começar essa união. Muito bem, então nós vamos começar agora a unir. Eu fiz aqui um nozinho simples, tá? Nesse primeiro aqui, entre esses dois, temos 3 aqui, né? Então, vou começar no do meio, tá bom? E aí, o que é que você precisa saber? Que os motivos não podem coincidir dessa forma aqui, tá? Tem que ficar nos intervalos. Então, eu tenho um para um lado inteiro e tenho outra metade para o outro. E esse aqui vai ficar no intervalo desse e no intervalo desse aqui, tá? Porque aqui nós temos 3 e depois temos um, né? Porque são os 7 aqui na primeira carreira. E aí, nós vamos trabalhar em zigue-zague, fazendo 3 correntinhas indo, 3 correntinhas vindo, dessa forma. E aí, nós vamos adequando de acordo com a necessidade, porque aqui em cima temos menos espaço, embaixo temos mais espaço, e você precisa adequar isso. Então, você vai fazendo da forma que der. Senti muita necessidade de falar com a artesã que criou isso aqui, mas infelizmente, gente, não tem como, não sei quem é essa pessoa. E vamos na fé, né? Então, agora aqui eu puxo a laçadinha e aqui eu já faço direto 3 correntinhas. Eu vou vir cá pro outro lado, tá? Que eu já coloquei aqui onde eu quero começar. Vou começar aqui, emendando aqui nesse cantinho, tá? Nesse primeiro picô. Então, eu vou trabalhar assim, gente, sempre picô de fora de cada um. Eu não trabalho o picô de dentro, a não ser que eu precise quando eu fizer a adequação aqui embaixo. Aí, no caso, quando eu fizer no picô do meio, eu não trabalho nem de uma ponta e nem de outra, tá? Vocês vão entender. Foi como eu consegui emendar lá embaixo e dar um certo negócio, né? Isso tem me tirado o sono. 1, 2, 3. E aí, eu venho para o picô de fora, tá vendo? Eu não trabalho do meio e faço um ponto baixo. Sempre ponto baixo indo, ponto baixo vindo. 1, 2, 3, vou pro outro lado. E aqui, ó, no cantinho, não faço aqui nesse que é do meio. Aqui onde nós emendamos aquela aranha ou estrela, eu faço o meu ponto baixo. Faço 3 e volto pra cá. E eu vou continuar assim, indo e vindo, tá? Então, em uns pontos ele vai ficar mais espaçado, como tá ficando aqui, e em outros pontos ele vai ficar mais juntinho, como vai acontecer ali na curva, tá? Porque temos um espaço maior lá embaixo, que precisa ser adequado, tá? Então, eu sempre trabalho aqui em cima deixa eu fechar aqui pra mostrar. Em cima aqui da nossa estrelinha, tá? Eu trabalho aqui em cima, aqui entre as 10 correntinhas, depois eu trabalho o meio dela, depois eu trabalho aqui nesse cantinho e venho para aqui pro último. Quando eu preciso de mais, otimizar espaço, por assim dizer, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pular esse do meio, eu só faço um ponto baixo aqui, venho emendo cá e já venho direto pro outro lado aqui. Eu não trabalho o meio, quando eu preciso fazer assim, tá? Então, você vai trabalhar aqui dessa forma. E eu vou dar uma adiantada, enquanto vocês já cá mais perto da ponta, porque por enquanto é só isso, tá vendo? Ida e vinda. E aí eu venho com vocês quando já estiver aqui perto pra fazer esse contorno. Então, aqui, ó, gente, como eu disse, eu pulei, tá? Em vez de trabalhar aqui no meio, eu trabalhei apenas de um lado e do outro aqui da nossa estrelinha. E vim trabalhar aqui no meio, quer dizer que eu não vou trabalhar nenhum do canto e nenhum do outro, como eu trabalhei aqui, ó. Apenas o meio, tá? Deixa eu pegar aqui mais perto pra vocês verem. Aqui eu trabalhei no meio, não trabalhei no do canto nem do outro, fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Pra aumentar o espaçamento. Mesmo assim, vocês estão vendo, ó, já está chegando aqui no canto, tá? E aí, nós vamos ter que trabalhar aqui com um pouco mais espaçado e aqui um pouco mais junto. Então, eu vou continuar aqui fazendo a minha união. Também não pode ser espaçado demais para não ficar buraco e não ficar estranho, tá? E aí, o que é que eu posso fazer? Trabalhar mais pertinho aqui, tá? Então, eu posso trabalhar aqui em todos os picôs cá do outro lado, tá? Que é para dar tudo certinho, porque você não pode fazer
coisas a mais aqui. Tem que trabalhar com o que tem. Então, eu vou logo aqui pro do meio, fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Porque já estamos chegando aqui no meio. Aqui, ó, nessa perna eu vou trabalhar duas vezes, tá? Então, opa. Puxei aqui direto. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E eu venho cá do outro lado, onde eu vou trabalhar aqui, ó. Esse aqui vai ser o único que vai coincidir, tá? No restante, ele não pode coincidir aqui as estrelinhas. Uma, duas, três. E faço novamente aqui. Uma, duas, três. Eu já venho cá pro outro lado. Uma, duas, três. E eu vou trabalhar aqui no meio da estrela. Uma, duas, três. Eu venho cá. Já para esse do meio, não trabalho esse do canto, eu vou trabalhar aqui direto no picô do meio. Porque embaixo estamos deixando mais espaçado, com mais espaço, tá? E em cima estamos fazendo mais apertado. Uma, duas, três. E aí eu volto pra cá, onde eu vou trabalhar duas vezes novamente. Uma, duas, três. Venho aqui, ó, já no primeiro, aí aqui vai entrar mais ou menos de novo no mesmo esquema, tá? Sem fazer um espaçamento muito grande. Um, dois, três. Porque os cantos são os nossos pontos mais críticos. Um, dois, três. Daí, tudo que você fizer para um lado, você repete para o outro, tá? O que deu certo para um lado vai dar certo para o outro também. Então, você vai repetir. Um, dois, três. E aqui no outro, eu já pulei aqui direto, não foi? Então, aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Pro picô do meio, opa, fiz pro do canto, é o do meio. Que o do canto é esse que tá aqui emendado e esse que tá livre. E cá eu continuo normal. Agora, nós vamos dar uma olhada aqui como isso ficou. Tá? Então, ó, aqui pro meu vai ficar assim, tá? Aqui, à medida que você for usando, ela vai entrando mais na linha. Também porque quando você começar a usar, a linha vai começar a pesar a quantidade de motivos, né? E ela vai começar a esticar e vai alongar. E aqui também você já pode dar uma ajeitadinha no ponto, tá? Pra ficar mais legal, ok? Então, eu consegui aqui. Eu vou continuar emendando, tá? E aí eu volto com vocês de novo cá no outro cantinho, tá? Pra fazermos novamente aqui esse trabalhinho. Vamos lá? Muito bem, estou de volta. E aí, gente, olha, a distância diminuiu significativamente, porque eu fui pulando. Em vez de trabalhar os dois daqui desse cantinho, tá? Tanto o de fora, dos dois lados, eu trabalhei apenas o de dentro. Então, eu economizei dois que eu não trabalhei, né? Então, isso foi coisa. Eu fiz isso aqui ao longo dessa parte toda, tá? Fiz com. O único que eu não fiz isso foi o primeiro aqui, mas o segundo, o terceiro, união aqui, eu fiz isso. E isso fez com que aqui aproximasse mais e facilitasse, tá? Aqui, nesse aqui, vai coincidir os motivos, tá bom? Não vai ter jeito, não. Então, aqui é só continuar. Eu fiz aqui o espaçamento embaixo, tá bom? E aqui eu fiz aqui um pouco diferente, tá? Porque você vai trabalhando de acordo com o que vai se apresentando pra você. Então, o meu ficou dessa forma aqui, olha. Dá pra entender? Tá? E aqui eu vou continuar. Você vai adequar aí de acordo com o espaço que você tiver. O importante, gente, é conseguir fechar. Aí você pode colocar com mais ou com menos. Você pode, por exemplo, trabalhar em todos esses aqui e ficar bem mais fechadinho o espaçamento, tá?
Porque essa saia aqui, você pode usar ela tanto como saia longa mesmo, tá? E aí você coloca um forro solto mesmo, um forro por baixo, ou você pode costurar na saia de acordo com o seu desejo, como você gosta. Ou você pode usar ela como saída de praia, como minha amiga tem usado. Ela tem usado a saia longa como saída de praia, fica assim, muito linda, muito chique. Então, eu vou trabalhando aqui dessa forma, tá? Pra fazer aqui o contorno. Aí, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Isso aqui vai se ajeitar depois com o tempo, vai melhorar, tá? O aspecto não vai ficar tão quebrado assim, não vai ficar... E mesmo porque você vai estar usando, ele vai estar pesando, ele vai estar fazendo ondas, ninguém vai notar isso aqui não. Aqui eu já vou virar pro outro lado, porque agora só falta esse pedaço aqui pra unir. Todas as uniões são iguais, gente. Todas são iguais, todas são dessa forma. E aí, você vai adequando de acordo com o que dá, tá? Aqui eu tenho esse espaçamento agora. Então, agora eu vou definir como eu vou trabalhar de forma que fique legal, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa pro de baixo, pro próximo, até terminar as 4 carreiras, tá? É só isso, é essa emenda, tá? A emenda em si é simples, você só tem que adequar e ajustar para que dê tudo certo aqui, tá bom? Então, eu volto com vocês com os 4 emendados, e aí eu vou mostrar os detalhes aqui nas emendas, para caso alguém tenha dúvida, poder tirar, tá? Vamos lá, então? Julguei por bem já mostrar logo a finalização da união. Nós finalizamos exatamente onde começamos, tá? E eu consegui fechar ele todinho, mas daquele esquema, tá? Em cima sempre trabalhando todos os pontinhos aqui, e embaixo pulando alguns, tá? Como aqui nesse último que eu pulei, vim direto aqui pro do meio, pra poder fechar. Então, você vai fechando como dá. Aqui, por exemplo, eu coloquei 2, tá? Então, isso é válido também. Se no seu precisar fazer isso, faça sem medo, tá? Então, é isso. Agora eu volto com as outras partes também unidas. Então, gente, eu já terminei de fazer as emendas, e como você pode notar já de cima, cada uma tem uma estrutura diferente, tem uma largura diferente. Como o meu é de cor diferente, chama mais atenção. No seu, que vai estar tudo com uma cor só, não vai chamar atenção, tá? Vai passar despercebido, mesmo porque quando você vestir, isso tudo aqui vai descer, vai dar uma encolhidinha e ninguém vai notar, tá? O importante é fechar tudo. Depois de fechado, você dá uma esticadinha para baixo aqui, nos motivos, já para ir organizando eles, já assentando eles no lugar, tá? Então, você estica todos, principalmente dos cantinhos, tá bom? Feito isso, você vai vir aqui pra cima. Eu vou começar aqui por um cantinho, tá? Eu já amarrei aqui, dei um nó aqui na minha linha, e você vai trabalhar pelo lado direito, óbvio, tá? Então, eu vou começar aqui. E como nós vamos trabalhar? Nós precisamos fazer uma carreira de arcos. Depois vem uma carreira de pontos Vs e por último a pala, tá? Aqui, tá vendo? Vem os arcos, vem os pontos Vs e vem a pala de mais ou menos 2 dedos, o elástico. Isso aqui é um elástico, gente, que tem aqui dentro. E você trabalha as carreiras de pontos altos. Depois você vira ele e costura, deixando uma aberturinha para passar o elástico. Então, agora eu vou fazer aqui, olha. Puxo aqui a laçadinha e já vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Eu daqui venho direto aqui para esse meio, tá? Que nós vamos trabalhar aqui apenas o meio. 1, 2, 3, 4, 5. Pode deixar o pontinho bem folgado. Eu venho pro pontinho, pro picô do meio. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui que nós vamos ter uma variação. Sempre antes e depois da estrela, você vai fazer esse menor aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vem aqui
no meio, 1, 2, 3, 4, 5. No centro da estrela, 1, 2, 3, 4, 5. Novamente no meio aqui dessa haste, 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço um ponto aqui na união. Aqui temos um menor, 1, 2, 3, 4, 5. E eu faço ponto alto aqui nesse do centro. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui direto para esse do meio. Dois, três, quatro, cinco. Eu venho novamente para o picô do meio. Então, esses aqui do centro, você vai fazer assim mais espaçado. Mesmo porque a nossa peça tá bem larga, muito mais larga que o seu quadril, tá? Então, isso já vai dar mais uma ajustadinha, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Antes e depois da estrela, temos um menor, tá? Então, eu vou dar a volta desse jeito aqui. Encontro você aqui para fazer o último e começarmos a próxima carreira. Vamos agora fazer o último. E aí, você vai fazer da seguinte forma. Faz de 2 correntinhas, dá uma laçadinha. E aqui onde nós iniciamos, naquela primeira correntinha feita, nós vamos fazer um ponto alto. Porque nós já vamos começar aqui do meio. Aqui eu subo 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. E faço mais 2, que é a de espaçamento no nosso ponto V. E faço um ponto alto aqui dentro, tá? Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas de espaço, venho aqui pro próximo arco e vou fazer outro ponto V. Ponto alto, 1, 2 correntinhas e outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e eu venho pro próximo. Quem quiser pode fazer de 2 também, tá? Se achar que ainda assim está muito folgado, se bem que o elástico vai ajustar, tá bom? Então, 2 correntinhas pro ponto V, 3 correntinhas de separação entre cada um deles. Ou 2, tá? De acordo com o seu gosto. 1, 2, 3, eu venho pro próximo. Então, eu vou adiantar aqui e volto com vocês para a nossa próxima carreira. Quando eu chegar aqui, quando tiver dado toda a volta, nós vamos para a nossa próxima carreira da pala. Agora aqui basta unir, fiz as 3 correntinhas, você não precisa unir de outra forma não, tá? Porque agora nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos, que você pode tanto seguir a quantidade de correntinhas que você trabalhou para cada espaço, quanto você pode trabalhar menos, fica a seu critério, tá? Se você acha que vai embabadar, trabalhe menos. Eu creio que vou estar trabalhando menos. Aqui no meio eu vou trabalhar apenas um e vou trabalhar aqui sobre o ponto alto. Então, sempre onde eu tiver ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aqui no espaço, eu posso trabalhar apenas 2, tá? Que aí eu posso trabalhar o ponto um pouquinho mais folgado e o trabalho vai crescer mais rápido, ou vai terminar a volta mais rápida, tá? Agora, se o seu ponto é muito apertado e vai ficar repuxando, então você trabalha as três pontos, que seria equivalente às 3 correntinhas que você trabalhou no espaço e os 2 daqui, tá? Porém, para mim, vai ficar bem legal trabalhar assim: 2 pontos no espaço, um ponto sobre o ponto, um ponto no espaço, um ponto sobre o ponto. E eu vou dar a volta desse jeito, tá? Até o final. E aí, encontro vocês aqui para a nossa próxima carreira, que aí depois vai ser sequência, tá? Eu concluí a carreira de pontos baixos e agora nós vamos fazer a pala, que na saia são carreiras de pontos altos, 8 carreiras mais ou menos, que você vira e costura. E você deixa uma abertura para passar o elástico, que tem cerca de 2 dedos, tá? Isso aqui, gente, foi só porque o cortezinho que tava aqui, ele inflamou e aí tá evitando que doa. Não é nada demais, não. Então, e essa linha, ela é um pouco... é levemente mais grossa que a Clea, mas não chega a ser como a Anne. Eu não sei que linha é essa. Se alguém souber, por favor, me diga nos comentários. Ela é uma linha diferente, tá vendo? Que ela não tem muita torção. Mas é uma linha um pouco mais fina. E não chega a ser uma Charme, porque ela lembra um pouco a Charme, mas não tem a mesma estrutura. Senão, esse motivo teria ficado enorme.
E com a Mirella ou a Cleo, o motivo ficou exatamente do mesmo tamanho que esse. Então, é uma linha fina, só que eu não sei dizer que linha é essa. Se alguém souber, pode me dizer. E aí, você pode estar substituindo esse tipo de pala por uma que vai ficar o elástico aparente. Você pode usar aquele elástico neon, tá? Na cor da linha que você estiver utilizando, você vai comprar. E aí, você vai fazer os pontos blocos, de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e vai passar esse elástico. Aí, você pode fazer na largura que você quiser. Pode fazer de 3, por exemplo, vai ficar bem legal, tá? E com isso, seu trabalho vai andar mais rápido também, tá? Vai ser bem mais prático. Então, agora eu vou passar o tamanho dos elásticos já pra vocês. A referência de tamanho de elástico que eu vou utilizar é o mesmo que eu utilizo para calcinhas de crochê, tá? No caso, biquíni, ou aqueles biquínis neons do mesmo tipo de modelo, tá? Então, para cintura, tamanho P, 65 centímetros. Tamanho M, que é o que eu vou fazer agora, 72 centímetros. E G, 80 centímetros, tá? Eu comprei esse elástico aqui. Ele tem um pouco menos de dois dedos de largura, porém foi o que eu encontrei para comprar, tá? Que é um pouco mais estreito do que o da saia. E aí, provavelmente, não precise de 8 carreiras, ou talvez precise de mais, porque como a linha é um pouco diferente da outra, meu ponto pode ficar menor. Então, tanto posso precisar mais carreiras ou menos carreiras, eu vou estar avaliando. Quando eu chegar à largura aqui do elástico, em quantidade de carreiras, aí eu tenho que fazer o dobro dela, porque você tem que cobrir o elástico e costurar aqui na base, tá? Essa é a sua base. Você vai pegar o elástico que você comprou, vai fazer a quantidade de carreiras que cubra aqui a altura dele. Chegando nessa altura, você sabe que tem que fazer a mesma quantidade novamente, para poder voltar aqui pro outro lado e costurar na base, tá bom? Então, é isso que você vai fazer agora, apenas carreiras de pontos altos, sem nenhum tipo de mistério, tá? E aí, você querendo tentar adiantar o trabalho, pode trabalhar em pontos duplos. Só que eu não vejo muito vantagem, não. Eu acho que gasta mais linha, gasta mais tempo, tá? Você pode tentar aí, tá? Alongando o ponto. Então, é só isso aqui, ó. Várias carreiras até eu ter a altura do elástico e eu possa virar sobre ele e costurar na base, tá bom? Volto com vocês quando eu já tiver com o tamanho todo pronto. Eu vou dizer pra vocês com quantas carreiras o meu ficou e vamos estar costurando ele pra colocar o elástico, tá bom? Vamos lá? Eu terminei de fazer. Tá com a largura que eu preciso, foram 9 carreiras no total, tá? Eu ainda não encerrei, mas eu vou encerrar. E eu já vou deixar aqui um pedaço de linha bem grande para daqui já começar a costurar, tá? Já vou passar a minha agulha de costura, que eu vou costurar com a ajuda de uma agulha de costura, tá bom? Você pode costurar com agulha de crochê mesmo, se você desejar. Então, já vou cortar aqui um pedaço grande. E aí, depois, quando acabar essa linha, eu só faço colocar uma nova linha na agulha e continuar costurando. É legal costurar assim, gente, porque depois, se no futuro você precisar descosturar por algum motivo, fazer alguma outra coisa, tá? Você quiser modificar, você quiser passar aqui, por exemplo, Elastec também pode, tá? E aí também vai ficar bem legal, para ficar ele com essa largura aqui. Então, você pode fazer como você desejar, tá? Essa é a forma que eu vou fazer. Você não é obrigada a seguir totalmente. Nós vamos aqui virar ela pra dentro, tá? Nós vamos costurar ela aqui, ó, para dentro, aqui na última carreira, tá vendo? Deixando aqui, ó, todo esse ponto aqui de fora. Você não vai costurar ele, tá? Você vai costurar aqui sob essa carreira de pontos baixos, deixando um espaço aberto. Você não vai costurar tudo, então você vai costurando. Eu vou começar a costurar aqui de onde eu parei e vou deixar um pedaço assim, ó, ele virado pra dentro, mas sem costurar, porque é onde eu vou passar o meu elástico depois. Aí, no final, depois que eu colocar o elástico, que eu costurar o elástico, tiver tudo certinho, aí sim eu posso terminar essa costura se eu desejar, ou pode deixar abertinho mesmo,
Você decide, ou você só dá um pontinho no meio para você lembrar onde foi que foi iniciada e encerrada a costura. Você decide como fazer. Então, eu vou passar aqui a minha linha na agulha e vamos começar essa costura. Já passei aqui a minha linha na agulha, tá? E você vira para dentro para fazer a costura, tá bom? Então, com a minha pecinha aqui virada, eu pego aqui, ó, gente, só nessa alcinha de fora, tá? Se você quiser achar que vai ficar frágil, quer que fique mais firme, você pode pegar aqui, ó, as duas alças, tanto faz, tá bom? Eu vou pegar aqui essa alcinha, que eu quero que fique bem fina a costura, tá? Bem legal. E aí, eu pego aqui no ponto, ó. Vai ser uma costura super simples, tá? É só isso, ó. Passa aqui, passo no ponto. Passo aqui, passo no ponto. Passo aqui na alcinha e passo aqui no ponto. Deixa eu pegar aqui esse ponto. É só isso, gente. Mais simples impossível essa costura. E aí, quando chegar ao final da linha, você faz um nó. Se você quiser se sentir mais segura, você pode ir fazendo nó. Mas aí, vai dificultar quando você precisar descosturar isso aqui, entendeu? Porque assim, no momento que você necessitar descosturar por algum motivo, porque você resolveu mudar a peça, porque você resolveu transformar em vestido, porque você quer uma pala mais alta, então aqui tá fácil de você descosturar, tá bom? Então agora eu só vou fazer toda essa costurinha. Veja só, olha, vai ficando firme, tá? Tá vendo? Vai ficar uma costura legal, ele vai ficar aqui, ó, dessa largura aqui na frente, tá? E ele passa aqui o elástico tranquilamente. Olha, ainda vai sobrar um pouquinho de espaço, pro elástico não ficar dobrando, tá? Então, você vai trabalhar a quantidade aí que passe bem o elástico. Foi isso que eu procurei fazer. Então, aqui depois é só eu passar o elástico, tá tudo certo. Eu não vou passar o elástico agora, eu vou apenas fazer a costura. Vou deixar aqui uns 4 dedos abertos, tá? Vou parar aqui mais ou menos quando terminar a volta. E aí, nós vamos fazer logo a parte de baixo da nossa saia, tá? Porque eu tô pensando aí em alguma coisa que eu vou precisar que não tenha o elástico ainda. Tô tomando decisões. Então, vamos agora terminar aqui essa costura e já vamos trabalhar ali a nossa barra. Bom, agora nós temos que fazer aqui 2 carreiras de arcos na base para então começarmos o nosso bico, tá? Essa quantidade aqui você pode aumentar. Caso sua peça ainda esteja um pouco curta para você, você é mais alta e você tá achando curta, você não quer fazer mais uma carreira de motivos, primeiro, estique bastante a peça para ela crescer. Ela vai ceder e vai dar uma aumentada. Segundo, você pode fazer mais carreiras de arcos aqui embaixo, tá? Em vez de fazer apenas as 2 que foi feita na saia original, você pode fazer 10, sei lá, você decide quanto quer fazer, tá? Então, agora nós vamos iniciar e os arcos eles vão ter um espaçamento menor. Nós vamos estar trabalhando aqui, ó, de um para outro picôzinho, tá? Deixando o picô central vazio. Então, eu faço daqui para esse picô, desse picô para esse picô. E nós vamos distribuir os arcos aqui também, todos de 5 correntinhas. Comece aonde você quiser, tá? Não importa o lado, como, não importa. Qualquer canto é canto para começar. Então, aqui eu vou dar um nó para iniciar o meu trabalho. Vou aqui já fazer as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho nesse picô aqui, ó, do cantinho e faço um ponto baixo. Opa, peguei aqui a linha junto. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui no próximo início, aqui no primeiro picô e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5.
Eu venho aqui no picô seguinte, tá? Pulando o central. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho pro próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui para esse e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Aqui você pode fazer duas, por exemplo, tá? Porque não tem problema em babadar. É bico, é babado, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer outra aqui e aí vamos fazer outro K no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Só lembrando que quanto mais você fizer, mais linha você vai gastar para fazer o seu barrado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica a seu critério. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu venho aqui. Vamos ver se eu acertei aqui a mesma quantidade, eu fiz a mais. Esse aqui daqui eu fiz um aqui e fiz mais um aqui e daqui eu vim pro central. Então do central eu vim para aqui, fiz mais um aqui e vim aqui pro picô. E aqui eu continuo 2, 3, 4, 5. E aqui tem as quantidades já bem delimitadinhas, tá? Aqui é que você pode optar, fazer apenas um e já vir direto pra cá ou fazer mais um aqui dentro, tá? Então, eu vou trabalhar assim ao redor de todo o trabalho aqui. Eu volto com vocês quando já estiver aqui novamente, tá? Só para finalizar e iniciar a próxima carreira. Eu completei toda a volta na saia e já voltei aqui pro início. Então, eu fiz apenas duas correntinhas e vou fazer um ponto alto, porque daqui mesmo nós já vamos iniciar. Então, eu venho aqui na primeira correntinha feita, introduzo minha agulha, puxo uma laçada e faço o meu ponto alto. Aqui eu já começo a próxima. 1, 2, 3, 4, 5. E sigo adiante, gente. Agora, você vai estar fazendo em cima do arco da carreira de base. 2, 3, 4, 5. Tá bom? Então, é só isso aqui agora. Termine aí sua carreira e já nos encontramos aqui no final. Mais uma carreira concluída e agora eu tenho só que fazer o último ponto aqui e vou fazendo da mesma forma. Vou fazer duas correntinhas, dar uma laçada na agulha, vim aqui, ó, no ponto alto que nós fizemos, introduzimos aqui na parte de cima dele a agulha e fazemos outro ponto alto, tá? Aí aqui eu já vou estar trabalhando o nosso ponto, tá? Como ele vai ser feito? Vou aqui direto e depois vamos fazer o intervalo de arcos. Você vai fazer duas correntinhas, dá uma laçada na agulha e vem aqui dentro do arco, onde você vai fazer aqui um ponto alto, uma correntinha. Outro ponto alto, outra correntinha. Opa. Outro ponto alto e correntinha. E o último ponto alto. Serão 4 pontos altos separados por correntinhas, tá? Dessa forma. Aí, eu faço duas correntinhas e faço um ponto baixo aqui no arco seguinte à frente. Aí, agora, eu tenho que fazer 5 arcos de 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro arco. 1, 2, 3, 4, 5. Segundo arco. 1, 2, 3, 4, 5. Terceiro arco. 1, 2, 3, 4, 5. Quarto. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto. Terminou de fazer o quinto? Agora, você vai fazer aqui duas correntinhas, tá? Veja só, nós fizemos isso aqui, fizemos 5 arcos, terminou o quinto, você faz duas correntinhas, dá laçada na agulha, e no próximo arco à frente você repete 4 pontos altos separados por correntinhas, tá? Aí, você vai fazer duas correntinhas, vai fazer o ponto baixo no arco à frente, e vai fazer novamente os 5 arcos de intervalos. Tá? É uma repetição, tá bom? Agora eu faço as duas correntinhas,
faço ponto baixo, venho novamente 5 arcos. Então, é essa sequência aqui que você tem que fazer, tá ok? Aqui ao final, eu vou ver se precisar de algum ajuste, nós iremos fazer, tá bom? Vamos lá? Estou de volta e vejam só o que aconteceu. Eu terminei aqui as 5 arcos, tá? Os 5 arcos. E aí, até terminar, faltaram 2. E aí, eu não vou fazer outro disso aqui, que é melhor ficar com um com o espaço maior, que ninguém vai notar, do que ficar um com espaço menor, que aí vai ficar diferente. Realmente, tá? Então, 2, 3, 4, 5, vou fazer esse extra. Tranquilamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nós vamos fazer o último, que vai encerrar aqui. 1, 2, laçada na agulha, eu venho aqui, onde eu faço o meu ponto alto, fechando aqui essa carreira. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha e eu vou começar a trabalhar aqui. Nós vamos estar aumentando sempre aqui nessas laterais, tá? Então, eu faço uma mais aqui e uma mais cá. Ponto alto, correntinha. E agora, aqui dentro, nos intervalos, em cima não. No intervalo. No intervalo. E aqui na lateral. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? 2 correntinhas e eu venho aqui pro próximo, onde eu faço um ponto baixo, tá? E aí, eu continuo trabalhando os arcos. Quando eu chegar aqui no próximo, eu trabalho da mesma forma, fazendo um ponto a mais aqui no início e aqui no final, trabalhando nos intervalos dessa forma aqui, tá bom? Então, dê a volta no trabalho e já nos encontramos para a próxima carreira. Cheguei aqui a mais um final e fiz 2 correntinhas e vou encerrar novamente com o ponto alto. Então, você já entendeu que sempre será o seu encerramento. Onde você termina, você já inicia as 2 correntinhas. É a dinâmica para todas as carreiras também. E sempre vai começar aqui, ó, fazendo aumentos, tá? Sempre trabalhando naquelas 2 correntinhas que nós fazemos no início e no final. E depois trabalhando nos intervalos dentro, tá? Lá no final, você sempre vai terminar também do mesmo jeito. E a cada carreira vai estar diminuindo a quantidade de arcos, tá? É só isso que eu tenho para ensinar aqui, gente. É muito simples esse barrado, tá? E se eu ficar mostrando carreira a carreira esse início, para falar a mesma coisa, vai ficar chato e cansativo, tá bom? Se pra você estiver ficando um pouco apertado, estiver cofando, alguma coisa do tipo, coloque uma correntinha a mais, tá? Ele, no original, não tem nenhum aumento aqui no meio. Mas, se você sentir necessidade, você pode aqui chegar no meio e fazer um ponto V, que vai criar um aumento, tá? E isso vai criar aqui, vai ficar mais largo, vai ficar maior. E aí, pode também diminuir a questão de ficar cofando, tá legal? Você pode fazer esse ajuste aí, se você desejar. Fora isso, é só repetição, 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 até que sobre apenas um arco, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as carreiras até que elas sobrem apenas um marquinho assim, entre os 2 motivos, tá? Porque ele vai continuar aumentando aqui e eles vão meio que se encontrar. E aí, quando terminar a carreira de apenas um arco, aí vem a última carreira que vai com ponto picô. Aí eu volto para mostrar a vocês como fazer, tá bom? E vou mostrar como ficou o meu. Vou abrir e vocês vão ver, tá ok? Vamos lá então? Terminei de fazer aqui, tá? Tá faltando apenas uma carreira. Só sobrou um arco agora. Vejam só, ele continua sempre abrindo, tá vendo? Ele vai diminuir naturalmente, você não precisa se preocupar com isso. Você vai estar sempre aumentando aqui nas 2 correntinhas que você faz a mais. E ele vai crescer desse jeito aqui, tá? Aqui, ó, no meu, como teve aquela diferença, tá? Vai ficar desse jeito aqui mesmo e eu não vou criar caso com isso, não. É na barra, embaixo, ninguém vai prestar atenção nisso, a não ser que você fique mostrando por aí. Ó, gente, aconteceu isso, tá sobrando. Né? Enfim, você não vai fazer isso, né?
Então, aqui agora, né, eu terminei de fazer, esse aqui foi o último ponto da carreira, tá? Que eu fiz daquela forma que você já conhece, 2 correntinhas e ponto alto. E a partir daqui, nós vamos estar trabalhando sempre com picô. Então, você já trabalha direto o picô aqui, ó. Faz 3 correntinhas, volta aqui, ó, faz o picô, tá vendo? Dá uma laçadinha e aí aqui você vem no meio fazer o ponto alto. Faz 1, 2, 3 correntinhas, volta na primeira correntinha feita, introduz a agulha, puxa a laçadinha e finaliza o seu ponto. E vai pro próximo e faz o ponto alto. Novamente, 3 correntinhas, volta na primeira feita, você puxa aqui a laçadinha, finaliza o ponto e vai fazer o ponto alto. Você vai fazer isso aqui para todos. Eu vou adiantar e já encontro você aqui para mostrar essa passagem. Então, como ele está, essa aqui, tá vendo a finalização? Voltei aqui pro último para você ver que até no último você continua fazendo esse aumento aqui, tá? Então, eu faço aqui o picô e trabalho aqui naquelas 2 correntinhas laterais, porque até o final você continua aumentando. E aí, eu faço novamente o picô. Agora, em vez das 2 correntinhas, eu faço o picô e eu venho aqui, ó, no arco que sobrou e faço ponto baixo. Tá? Aí, eu volto novamente fazendo picô. E dou uma laçadinha e venho aqui, ó, para as 2 correntinhas laterais, onde eu vou fazer o primeiro ponto. E vou repetir aqui todo esse processo, tá? Agora, nessa parte que sobrou, tem 3 arcos aqui no meu, não sei quanto sobrou no seu, tá? Ou se não sobrou, se deu certinho. Bom, nessa parte aqui, eu vou estar trabalhando o picô e ponto baixo, tá? Pra finalizar. É só isso. Então, eu vou dar a volta e, na verdade, eu vou mostrar aqui, quando estiver terminando, como vai ficar, tá bom? Vamos lá, então? Então, gente, eu fiz a volta toda e tô aqui no último. E aí, eu terminei ele aqui do jeito que a gente já tava trabalhando, tá? Fiz o ponto aqui, o adicional, e terminei com um ponto baixo aqui, que deveria ter sido o último, né? Arco, porém, ainda tem umas 2. Então, como eu vou trabalhar aqui? Eu vou vir daqui de onde eu estou para esse próximo arco direto e vou fazer um ponto baixo nele, unindo esses 2 arcos, tá? E assim eu diminuo aqui o espaço. Aí, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, vou voltar na primeira e vou fazer o meu ponto picô. E aí, eu venho aqui pro próximo, onde eu faço o ponto baixo. E vou fazer o último. 1, 2, 3... Volto na primeira correntinha feita, puxo a laçadinha e finalizo o ponto. E aí, eu venho aqui, olha, direto para esse ponto alto. Não vou pegar aqui, não vou pegar aqui no meio. Tá vendo onde nós iniciamos sempre e terminamos aqui no ponto alto? Pois é nele que eu vou colocar aqui e vou fechar, tá? Aqui eu já vou cortar a minha linha e fazer acabamento, tá bom? Vai ficar aqui, ó, desse jeito, esse cantinho. E o resto aqui já tá todo pronto. Então, minha saia tá praticamente pronta, eu só tenho que passar o elástico aqui, tá? Então, para passar o elástico, eu coloquei aqui o grampo e enrolei a ponta dele aqui com uma linha, para evitar que ele fique prendendo aqui entre os pontos, tá? Para não dar muito trabalho. Então, eu enrolei bem, tá vendo? Um fio e dei um nozinho aqui na ponta. Deu um nozinho aqui para ele ficar preso. Então, agora aqui eu posso conduzir o elástico aqui por dentro. Dessa forma. Aqui vai ser um processozinho um pouquinho demorado, então eu vou adiantar aqui a colocação do elástico. E aí, eu volto para mostrar aqui a costura na ponta. Terminei de passar, aí agora eu só tenho que cortar aqui esse fio, tá? E soltar isso aqui.
pra gente poder tirar ele daqui. E aí, você vai costurar. Como eu ainda tenho que soltar, que eu não soltei, né? Eu já vou mostrar mais ou menos aqui como ser a costura. Vou fazer assim. É mais simples, né? Pronto. Aí, agora, eu só tenho que costurar. Você pode costurar desse jeito aqui, um por cima do outro. Ou pode costurar desse jeito aqui, tá? Vou costurar dessa forma aqui, ó. Pra ele não criar um volumezinho aqui. Fazer um nó na ponta. Você pode também utilizar a máquina de costura pra isso, quem tem máquina de costura, tá bom? Eu já vou costurar aqui por enquanto, depois eu posso tirar ele, porque eu tô pensando em tingir essa saia. Eu já comprei a tintura pra fio, pra algodão, tá? Tem cada tipo de material, tem a sua própria tipo de tintura. Como minha saia já tá bicolor, né? Devido a um erro meu de cálculo. Então, eu tô pensando em fazer ela com um degradê de tom, sabe? Que eu não sei ainda se vai dar certo. Mas, como eu já tô muito tempo sem publicar nada e muita gente tem me cobrado aulas, eu já vou publicar a aula do jeito que a saia está. Mesmo porque também, se eu fosse fazer agora isso, iria demorar, porque aqui o clima mudou, começou a chover e iria demorar muito para secar a saia, tá? Então, eu já vou publicar do jeito que tá, e aí, posteriormente, eu vou fazer o teste. Não sei se vai dar certo, não sei se não vai dar certo, não sei se eu vou botar para perder a minha saia. Vocês vão descobrir isso depois. E aí, é claro que qualquer que seja o resultado, eu vou publicar para vocês saberem se é má ideia ou se é boa ideia. E aí vocês podem, de repente, aquela peça de crochê que já deu uma desbotada, que já não tá tão bonita, você pode dar uma vida nova para ela com a tintura. E aí eu vou compartilhar toda a minha experiência com vocês, tá? Então, ele fica aqui, ó, bem costuradinho, uma costura extremamente simples, tá? Faça alguns nozinhos. E aí, depois você pode fazer aqui, pode fechar essa abertura. Como eu tô pensando em tingir, eu vou precisar retirar o elástico, para ele não estragar na água quente. Então, eu só vou dar aqui depois alguns pontinhos, de forma que eu possa soltar com facilidade. Uns 3 pontinhos aqui, em cantos estratégicos. E aí, a sua saia vai estar pronta, tá? Então, gente, essa é a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu tiver aí alguma novidade a respeito de tintura, se deu certo, se não deu certo tingir a minha saia, eu vou falar pra vocês, tá bom? Essa é uma versão que foi reduzida, por assim dizer, simplificada da saia, porque teve coisas nela que eu realmente não entendi direito. Então, eu transformei, fiz a minha versão, e todas as informações sobre ela vai estar lá no meu blog para que você possa fazer pela original se quiser. Eu vou fotografar parte por parte e vou colocar lá, porque se você quiser seguir olhando e quem sabe conseguir fazer exatamente, né, o que eu não consegui, e aí você também compartilha comigo, por favor, né, e diz aí como foi os paranauês, como você conseguiu chegar ao mesmo resultado, exatamente igual. Mas aqui, esse trabalho aqui no meio tá igual, que tá um pouco diferente é só aqui e as uniões aqui, tá? Então, gente, é isso. Beijos, até a próxima aula. E não esquece de curtir, compartilhar e seguir o canal. Beijos, tchau, tchau!